Meu nome é Anderson Braz e eu trabalhei aqui no posto primeiro como assistente administrativo, atendente do correio e consultor de marketing durante em torno de 4 ou 5 anos. Entrei no posto como auxiliar administrativo. Na época eu tinha 16 ou 17 anos. Trabalhei durante uns 2 anos, saí para trabalhar com marketing em outro lugar. 1 ano e meio depois eu voltei para trabalhar aqui de novo. Foi uma casa que me recebeu, né, novamente. Aí para atendente dos Correios. E durante o processo do tempo que eu trabalhava como atendente, que a gente começou a construir essa ideia de um departamento de marketing. E que mesmo depois saindo do posto, depois de mais 2 anos, eu continuei como consultor. E o posto me proporcionou muitas amizades, assim, tanto dentro da equipe, galera que foi do meu tempo e muitos clientes também. Hoje eu trabalho no ramo da indústria farmacêutica e eu tenho alguns colegas que são clientes do posto, que lembram de mim do posto, porque aqui se construía muito relacionamento. É uma característica muito forte aqui, que eu vejo essa questão do relacionamento, tanto nosso enquanto colaborador com o cliente, como dentro da própria equipe, né? O posto rotatório tem um papel muito importante na minha carreira profissional, na minha trajetória, em 2 aspectos. Um, na escolha. Eu entrei aqui estudando publicidade e propaganda. E até então meu sonho era ser redator de propaganda, era trabalhar especificamente dentro de agência de propaganda. Ainda sou apaixonado pela área da comunicação, mas foi trabalhando no posto que eu me encantei pelo marketing, que eu comecei a ver o marketing como algo que vai além. A propaganda é um pedacinho do marketing, né? E o posto me deu essa oportunidade de vivência, de vivenciar o dia a dia de um departamento de marketing, de desenvolver um departamento de marketing. E o setor de marketing no posto, ele nasceu de uma forma engraçada até, porque em nenhum momento era a intenção do proprietário do posto ter um departamento de marketing, justamente pelo aquilo que eu falei. Não é comum os postos terem um departamento de marketing, é um tipo de negócio que pouco se investe em propaganda, né? E na verdade o departamento, quando ele nasceu, ele não era um departamento de marketing. Como eu fazia publicidade e eu gostava de mexer com arte, eu comecei a desenvolver alguns materiais de comunicação visual, mas não era um departamento. O Edson tinha uma demanda, eu quero fazer um cartazinho de preço, eu ia lá e fazia. Só que nesse espaço de tempo, a gente começou a ter tempo para discutir ideias, discutir por que eu estou fazendo esse cartaz? E se a gente fizesse uma outra coisa? E se a gente trabalhasse de uma outra forma? Se a gente fecha uma parceria, eu acho que a primeira ação que a gente fez assim um pouco diferente foi uma parceria com uma rádio na época da Expo, né? E a gente criou um jingle que tocava inclusive na Expo e tal, que dava ingressos. E a gente começou a falar, e se a gente pensasse de uma outra forma? E começar a ouvir o nosso cliente. E isso foi construindo o que era um departamento de marketing. Mas quando eu saí do posto, e aí eu já cuidava de toda a área de comunicação do posto, ele ainda não se configurava como um departamento de marketing. Mas ele começou a perceber a necessidade disso no tempo em que eu fiquei só como consultor, né? E aí ele via que faltava alguém para tocar o tempo todo, sentiu que dava uma diferença, né, no dia a dia. E aí surgiu a ideia de departamentalizar mesmo, né, de existir o departamento de marketing. E eu percebo que a maior dificuldade no início que a gente tinha era o conhecimento, porque eu era muito novo também, a gente aprendeu junto, por isso que eu agradeço que o posto me ajudou a aprender muita coisa. E a gente ainda tinha pouco conhecimento sobre a área de comunicação e isso foi se desenvolvendo com o tempo. E um segundo aspecto é algo que eu acho que todo departamento de marketing sofre, que é verba, né? Porque quando nasceu, ele ainda era um pouco um embrião e até um pouco desacreditado, porque a gente lida, é diferente de venda, onde eu tenho um resultado imediato. A gente lida com construção de marca, a gente lida com resultado a longo prazo, né? A gente lida com fidelização de cliente, que a grosso modo ele já está vindo aqui, ele já abastece aqui, né? Então existia um desafio em mensurar resultado, para que conseguisse mais verba, mais investimento, né? E
E eu percebo que ao longo do tempo isso foi acontecendo. A gente foi aprendendo a mensurar, aprendendo a colher resultados, a colher frutos. E isso fez com que o departamento fosse se desenvolvendo e desenvolvendo rápido. E hoje eu percebo assim, já não estou mais ligado com a área do marketing. Hoje tem uma galera que trabalha com isso, né? O Lucas que está à frente. E eu percebo que mudou muito, né? O departamento está muito mais conciso, muito mais profissional. E é uma coisa que percebe-se o resultado e hoje acontece, né? Hoje acontece ações de diversas formas. O material visual é muito mais profissional também e o próprio reconhecimento do posto como um todo. Hoje eu não tenho dúvida que o posto rotatória é o posto mais reconhecido na cidade, né? E um ponto legal que eu gosto sempre de lembrar e eu conto em todo lugar que eu vou, assim, é que a gente percebeu que existe ainda até hoje um receio muito grande das pessoas com relação a posto que é bandeira branca, que não tem uma franquia, né, uma marca. E a nossa marca é posto rotatória. E as pessoas imaginam que porque é de uma marca ele é mais confiável. E a gente sabia que não, né? Que o que tornava o nosso combustível confiável é a análise que nós fazemos toda semana, né? E toda a preocupação com a qualidade, até mais confiável que outros de marca, né? Diriam assim. E aí a gente queria comunicar isso de alguma forma. E foi assim, meu maior desafio aqui dentro. A gente pensou muito, desenhou, pensou e fomos numa serralheria. Falamos, cara, eu quero que você monta assim. E o cara, eu nunca fiz isso. Até que a gente desenvolveu o carrinho que fica exposto para o cliente e aonde o cliente pode ver fazendo análise, aonde o cliente tem acesso às análises que são feitas em laboratório especializado. E a gente pôde começar a divulgar isso e a falar da preocupação que sempre foi uma preocupação do posto rotatório com a qualidade do combustível e que foi um grande desafio, como fazer isso, como comunicar isso. E a gente conseguiu comunicar de uma forma que o cliente pudesse tocar, pudesse ver a diferença de cor, de tonalidade, como é feita uma análise. E isso foi muito legal, assim, foi o grande case, eu acredito, que a gente teve nesse nascimento do departamento de marketing do posto rotatório. E justamente porque eu sempre falo que o posto rotatório é muito pessoal, assim, e é uma característica aqui de todo mundo estar sempre junto, todo mundo se fala bastante. Ele acabou sendo muito importante para a minha vida pessoal também. Quando eu entrei aqui, ainda jovem, né, menor de idade, eu passei um período na minha vida em que pela ânsia de querer estudar e criar outras coisas e correr atrás e tal, e alguns problemas pessoais também, eu me endividei muito. E eu passei um tempo muito complicado na minha vida, financeiramente. E nesse tempo eu tive um apoio muito grande aqui, não só financeiro, de dizer, se você precisar, né, aquela coisa do vale para o funcionário, mas principalmente algo que sempre foi característica deles, assim, mais do que dar o peixe, né, ensinar a pescar, muitas conversas com os proprietários sobre investimento, sobre economia, sobre família, sobre crescimento pessoal e não apenas profissional. Eu lembro quando eu saí do posto e depois eu continuei como consultor, que eu cheguei para falar, porque era a segunda vez que eu estava saindo, né? E eu falei, eles vão dizer, você não se decide? E na verdade eles falaram, não, a gente está preocupado com o seu desenvolvimento profissional, você vai começar a trabalhar com o que você gosta, vai para cima e eu quero que você continue sendo o nosso consultor. Porque assim, a gente caminhou muito tempo junto, e isso me ajudou, né? E hoje, semana passada eu encontrei uns proprietários e falar, né, que agora tá para nascer meu filho, nasce mês que vem, e hoje eu tenho um bom casamento, uma vida estabilizada, né, e poder ter esse tempo de conversa, de falar novamente de investimento e falar do futuro, daquilo que eu penso para o meu filho, e ver que eles foram muito importantes nessa construção do meu caráter, isso é muito legal. E hoje, se eu fosse deixar uma mensagem para o posto, né, eu poderia pensar em falar muitas coisas, em agradecer pelo meu desenvolvimento como pessoa, pelo meu desenvolvimento como profissional, pela história que esse posto tem na minha vida e continua tendo até hoje, porque hoje eu sou cliente, que abasteço sempre, que sempre troco ideia com os meninos do marketing, a gente sempre conversa bastante e de alguma forma ele se tornou parte da minha vida, né, esse posto. E, inclusive agora na área que eu atuo, eu trago colegas de trabalho para cá e falo, não, você quer um lugar que você vai gostar, que você vai ter um atendimento legal, vamos para o posto rotatória. Então,
Teria muita coisa para falar, para agradecer, mas resumo tudo isso em só um muito obrigado. Muito obrigado pela história que vocês construíram dentro da minha vida, né? Pelo aprendizado, pela oportunidade de desenvolvimento. Muito obrigado pelo reconhecimento. E hoje, como cliente, obrigado pelo atendimento, pela cordialidade que permanece, né? E é isso, que possa continuar com mais 20, 30, 40 e 50 anos, ganhando cada vez mais notoriedade na cidade e quem sabe até fora, né? Por tudo aquilo que é feito aqui dentro.